Apóstolos, capítulo 12. Vamos ler a palavra de Deus. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo o serviço agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue. Então, saindo, seguia, não sabendo o que era real que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou deles. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, denominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao prostíbulo do portão, veio uma criada, chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo sinal com as mãos para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçados.
Descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali ao tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom, porque estes, de acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasco, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes vestiu-se de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus, não de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu, por ele não haver dado glória a Deus, comido de vermes e espírito. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Amém? Irmãos, são assim as histórias registradas no livro de Atos, histórias de intervenção, histórias do agir sobrenatural de Deus no meio das dificuldades. O que a gente tem aqui nesse texto? Uma nova onda de perseguição começa a assolar a igreja, começa a perturbar os irmãos, e essa perseguição agora, ela vem encabeçada por sacerdotes, não por religiosos, mas pelo próprio rei Herodes. Agora ela tem um teor político, há mais poder, há mais autoridade envolvida. Quem é esse Herodes? Alguns Herodes se destacam. A gente tem um Herodes grande, que é aquele que reinava na época do nascimento de Jesus, que foi o responsável pelaquela atrocidade, a matança dos inocentes, das crianças, até 5 anos. Nós temos depois o Herodes Antipas, que é aquele sobre o qual morre, assassinado João Batista, e agora nós temos Herodes Agripa, que era neto de Herodes o Grande. Esse Herodes Agripa, ele, por descendência de mãe, ele tinha assim uma ascendência dos príncipes macabeus. Então ele tinha uma afinidade com os costumes, com os judaicos. Só que isso que ele faz aqui não provém de zelo, não provém de amor pelo judaísmo. É bem diferente de Paulo. Paulo, ele respirava ameaças e morte contra a igreja, e por vezes a gente vê Paulo dizendo, depois, a Bíblia mostrando isso, que Paulo fazia isso por zelo do Senhor. Ele julgava assim estar prestando culto a Deus. Enfim, em Paulo, embora ele lamentasse em erro, havia sinceridade, havia uma ideologia, vamos dizer assim, havia uma causa. Herodes não. Herodes, ele não estava agora agindo por ideologia, ele não estava agindo por convicção, por uma causa, a não ser a sua própria causa. Ele prendeu alguns cristãos, olhe bem o que o texto diz, com o objetivo de os maltratar. Qual era o objetivo da prisão? Não era corrigir, não era consertar a situação, não era acabar com o motim, apaziguar os ânimos. O objetivo último dessa prisão, agora por Herodes Agripa, era maltratar os crentes, e passou a Tiago ao fio da espada. Quem é esse Tiago? É o Tiago apóstolo, irmão de João.
primeiro apóstolo a ser martirizado. O primeiro mártir foi Estevão, mas o primeiro apóstolo a morrer por mártir foi Tiago. Bem, Tiago mesmo que a mãe pediu para Jesus que permitisse, né, os seus filhos assentarem-se à direita dele no reino dos céus, à direita ou à esquerda. Jesus falou: isso é para quem o Pai determinou, né? Mas está disposto a beber o cálice que eu bebo. Então, talvez Tiago tenha agora bebido o cálice do martírio, do sofrimento, né, em cumprimento a isso, né, cumprindo a vontade soberana de Deus. O primeiro apóstolo martirizado. E Herodes Agripa, vendo que isso agradava os judeus, o que ele fez? Prendeu também a Pedro. Por isso que eu disse que não era por uma convicção, por uma ideologia, pelo um zelo religioso, era por poder político. Ele tinha um apoio antes de Calígula, depois de Cláudio, os imperadores romanos, mas esse apoio era incerto, era inconstante. Ele precisava, se a gente for usar a linguagem de hoje, assim, de apoio da sua base, né, do seu eleitorado, das pessoas perto dele. O que ele estava fazendo? Querendo simplesmente agradar, mesmo à custa da morte dos discípulos. Olha, os judeus não gostam dos crentes, então o que eu faço? Prendo os crentes. Prendi, matei Tiago. Deu certo. O que eu vou fazer? Agora eu prendo Pedro. E por que ele matou Pedro de imediato? Porque era a festa da Páscoa. Por vezes, isso mostra essa tendência humana. A gente aprende com a história, a Bíblia também é história. Os homens não agem por convicção, por ideologia. Agem como Herodes Agripa. Agem por poder. Agem por conveniência. Foi o caso deste Herodes. Era a época da Páscoa. Por isso, e tão somente por isso, ele não matou logo Pedro. Mesmo porque, se ele estava querendo apoio dos judeus, era bom que essa morte de Pedro, estava decidido por ele, fosse de maneira pública, fosse, entre aspas, um julgamento público, entre aspas, porque já estava determinado, mas que fosse um show, um espetáculo, né, para que o povo se agradasse disso. A Páscoa era no dia 14 de Nissan, e seguia-se a ela o período da festa dos pães asmos, dos pães sem fermento. Nesse período, Pedro ficou preso, e dá a ideia que ele ficou preso quase uma semana mesmo, porque quando acontece a visão do anjo, aqui a manifestação do anjo, diz o texto que era na noite antes dele ser julgado. Então, quando estava acabando aquele período, é que o anjo aparece para ele no finalzinho, né? E o que acontecia enquanto Pedro estava preso? Antes, porém, eu não sei se você se apercebeu desse detalhe aqui, Herodes separou 16 soldados da guarda romana para guardar o preso. 16 soldados. O dia se dividia, os judeus, em 4 partes, né? As horas de oração, que a gente achou a terceira, hora sexta, hora nona e a hora 12, né? Que é falado. Então, em 4 períodos do dia seguinte. Ele botou uma escolta de 16 soldados designados para isso, em turnos de 4 horas. Então eles se revezavam. Dentro da cela, Pedro estava algemado a 2 soldados, e na porta tinha mais 2 soldados. Você já ouviu falar de prisão de segurança máxima? Herodes levava esse negócio a sério, né? Você imagina, você dentro da cela, você preso, trancado, 2 guardas na frente, mas lá dentro, não era solitária, porque tinha mais 2 soldados contigo, um algemado, acorrentado do seu lado direito e outro do seu lado esquerdo.
Por que Herodes faz isso? Porque gato escaldado tem medo de água fria. Não tem esse cuidado aí? Os discípulos tinham fama de fugir de prisão. Lá no capítulo 3 a gente vê isso, né? Pedro e João são presos. Daqui a pouco eles vão de manhã lá ver onde estão depois da cura do paralítico, a entrada do templo, a porta famosa do templo. De manhã eles vão lá pegar Pedro e João, eles estão soltos. Quando eles estão pensando o que aconteceu, a guarda está lá, está tudo fechado, tudo certinho, mas quando a gente abriu, está tudo vazio. E quando eles estavam ponderando sobre aquilo ali, tem alguém que diz: os homens que vocês prenderam, vocês não tem um prender de novo. Depois, mais um pouco à frente, eles mais uma vez são soltos. São soltos. E agora que ele está. E tem um exemplo de Jesus também, né? Que sepultaram ele, botaram uma guarda tomando conta, e mesmo assim ele ressuscitou e saiu do túmulo. Então ele falou assim: todo cuidado é pouco. Então vai ser 16 soldados, dividido em turnos de 4. E 2 vão estar algemados a ele, encorrentados dentro da cela, e 2 lá de fora. Quer dizer, é inescapável, não dá para fugir, não dá para pensar outra coisa. Tinha solução? Você vê a solução para eles? Não dá para ver a solução. E o que a igreja faz quando não tem solução? Ela ora. E aí tem um mais aqui, né? Essa versativa. Mas estava tudo isso acontecendo, mas havia incessante oração por parte da igreja a favor de Deus. Não havia por parte da igreja influência política. Vamos lá falar com César. Não havia poder econômico. Vamos barganhar, vamos comprar a soltura de Pedro. Não havia poder bélico. Vamos nos unir, vamos fazer um botim aqui, vamos à força lá e tirar Pedro da prisão na marra. Não havia. Não havia ali recurso nenhum, mas o maior recurso eles tinham à sua disposição, que era a oração. Eles oram. Quem orava, irmãos? A igreja. Às vezes a gente quer compartimentalizar as coisas, né? Seccionar ali, departamentalizar. Não é que seja ruim. Não é ruim você ter tem um ministério de oração, tem um grupo de oração. Mas o melhor é quando toda a igreja está orando. Quem orava? A igreja. E eu falei aqui de uma ideia de cronograma que os irmãos terem ideia também de quanto tempo a igreja orou. Ele foi preso na Páscoa, por causa da Páscoa, foi no dia 14 de Nissan. Seguia mais de 7 dias, uma semana, que era a semana dos pães águas. E, segundo o texto aqui, naquela mesma noite que ele seria entregue, né, no dia seguinte, naquela mesma noite, ele é solto pelo anjo. Então a igreja passou nessa expectativa que vai acontecer com Pedro durante uma semana. E aí a gente tem um questionamento a fazer, um auto-questionamento. Pergunta para nós mesmos, aquela questão do fórum íntimo de cada um de nós. Quanto estamos dispostos a orar diante dos problemas que se apresentam como insolúveis? O quanto nós estamos prontos e dispostos a perseverar? Porque começar não é tão difícil. Haja vista que dieta todo mundo começa, né? Começar a dieta, todo mundo começa. O difícil é perseverar, continuar em oração. E a gente fala, persevere, a gente continua em oração.
quando ele sai, ele vai, entende que ele está livre, e ele vai para a casa de Maria, a mãe de João Marcos, lá ele encontra a igreja em oração, era de noite. Pedro já tinha dormido, os soldados estavam dormindo, mas a igreja estava orando. Orai sem cessar. Encontramos lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Jesus ele ensinou isso. Vigiai e orai. Embora os seus discípulos, disse Jesus, não conseguiam orar para ele nem uma hora, né? Logo pegavam o sono. Nós, por vezes, somos assim. Essa é a nossa natureza humana, pecadores. É com gente que nos consola, que nos conforta, o que nos impulsiona a continuar e ir em frente, é que Deus usa gente assim, gente como a gente que às vezes dá aquela cochilada no meio da oração, no meio da leitura da Bíblia, né, que não consegue, que às vezes descrê, né, que não acredita. Deus usa gente assim. Pedro está no caso, no último dia. Aí, mais uma vez, abre aí aspas aí, né? Tem que ser com emoção, né? Ia ser logo no começo, poupar o estresse, a angústia, tem que ser lá no apagar das luzes, na prorrogação, nos acréscimos, né? Tem que ser com sofrimento, finalzinho, aquela mesma noite, quando no dia seguinte ele seria apresentado para o julgamento, a condenação. O anjo vem e toca, parece que se tocar aqui da ideia de ferir, né? Ou seja, com força, toca. Não sei se Pedro tinha sono pesado, mas aí já veio uma lição para a gente. O que é que Pedro estava fazendo? O que é que Pedro estava fazendo? Pedro estava dormindo. Já ouviu aquela frase? Dorme com barulho desse? Já ouviu? O que é que Pedro estava fazendo? Tinham matado Tiago ao fio da espada. E até que não era a pior condenação, que a pior condenação é a crucificação, os piores criminosos. Então Tiago não era tão criminoso aos seus olhos de Herodes, né? Pode ser uma morte mais rápida, decapitado. Mas Tiago já tinha sido morto. O Herodes queria matá-lo, sabia disso. Ele está preso e com 2 soldados amarrados a ele. E o que Pedro está fazendo? Dormindo. Você perde o sono com facilidade? Tem coisas menores. Eu não estou dizendo que não são importantes para você. Não estou menosprezando o seu problema, nem o meu problema. E por isso eu estou me incluindo. Por vezes, nós perdemos o sono por coisas muito menores. Qualquer coisa tira o sono. Qualquer coisa acaba com a nossa alegria, com a nossa paz. Davi, no meio das suas guerras, e quantas guerras foram, Davi ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Precisamos, irmãos, nos sentir confiantes, seguros, escondidos, como diz o Salmo 91, esconderijo do Altíssimo, debaixo das asas do Onipotente. Precisamos nos sentir como uma criança nos braços da sua mãe. Lembra? Como a criança se aquieta nos braços da sua mãe, como esta criança é a minha alma para contigo. Eu sei, deve ser a nossa posição, eu sei que a tempestade está forte, eu sei que as coisas não estão boas, eu sei que a maré não está para peixe, eu sei que os dias são maus, são sombrios, mas eu quero
poder, pelo teu Espírito Santo, me aquietar nos teus braços. Eu preciso ouvir Deus, com o Salmo 46, dizendo: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Eu quero saber me aquietar. Eu quero, como Pedro, você pode dizer, mas ele estava vencido pelo cansaço. Que seja, mas o fato é que ele estava dormindo de noite, amarrado entre dois soldados, na iminência da sua própria morte. Ele estava dormindo. Que a gente pense nisso, no meio da nossa ansiedade, e olha ao Senhor. Senhor, eu quero dormir no meio da tempestade. Senhor, eu quero dormir no meio das dificuldades, no meio das adversidades. O Salmo 23 também diz isso, né? Ele ora, assim: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Aí você diz: e esse fulano me tira o apetite. Assim não dá. Tem gente que perde o apetite quando está com problema, e outros ganham mais apetite ainda, né? Mas olha só, na presença dos meus inimigos, o exército está acampado aqui, né? Preste, mas eu estou aqui tranquilo, tendo a minha refeição com o Senhor. Isso é descansar, isso é entregar o caminho, isso é confiar. O anjo acorda aí. E aí, irmãos, é bom pensar o que aconteceu aqui, para lembrar que Deus trata com gente como a gente. Era de se esperar que Pedro dissesse assim: oi, seu anjo, que bom, você chegou aqui. Estava esperando mesmo. Estava esperando porque estou aqui já há 7 dias. Estava esperando tanto que até dormi. Tanto é que dormi. Mas Pedro ele acorda, ele fala: depressa, levanta. E parece que os soldados continuam tudo dormindo, né? Tudo lá no torpor, lá, anestesiados. E levanta depressa. Bota a capa, cinge-te, põe a sandália nos pés, vem. E Pedro vai assim, meio no automático, né? Já viu como você acorda, vai no automático? Ele faz assim. E o texto diz que ele não sabia, ele não entendia, não conseguia discernir se aquilo era de verdade ou se era um sonho. E aí as cadeias se abriram, as portas se abriram, eles passaram pelas sentinelas, chegaram ao portão principal que dava para a cidade, e eles se abriram. O portão se abriu automaticamente. Não havia portão automático naquele tempo, mas ele se abriu automaticamente. E eles foram lá fora. Em dado momento, o anjo foi embora, sumiu. E aí Pedro sai assim: não é que o negócio é de verdade mesmo? Não é que o negócio é de verdade mesmo? Às vezes a gente só acredita no milagre, irmãos, depois que aconteceu, depois que já foi. Porque às vezes a gente está vivendo um milagre, então será que é verdade mesmo? Está acontecendo, é um sonho, é isso mesmo, eu estou dormindo. Aconteceu com Pedro, acontece às vezes conosco. E de repente a gente só se dá conta da intervenção de Deus depois. Ele falou assim: agora eu sei que o Senhor enviou o seu anjo de noite, tem uma gente de noite, o deserto, tudo quieto. E ele fala: o Senhor mandou o seu anjo. Eu estou aqui no meio da rua, sozinho. Deus é o Deus que intervém, Deus é o Deus que age, Deus é o Deus que liberta, Deus é o Deus do impossível. E nós somos aqueles que ficamos extasiados. Será que é isso mesmo? Como o Salmo 126, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como? Uma belisca aí para ver se eu estou acordado ou se eu estou dormindo. E Deus vai operando e fazendo a sua obra. E aí, ele falou: eu vou dar onde? Havia a casa de Maria, mãe de João Marcos, que era uma sede da igreja. Então, o tempo que foi lá, que foi celebrada a última ceia, que foi lá o Pentecostes,
apelo, começava de manhã e até meio-dia oração, o pessoal orando. Quando acabou a reunião de oração, caiu a água. E todo mundo ficou esperando lá na igreja, foram passar, né? Então a menininha veio, abriu o guarda-chuva e foi. O senhor saiu e disse: você trouxe o guarda-chuva? A gente não veio lá para chover? Você não veio lá para chover? A gente veio lá para chover, eu trouxe o guarda-chuva. E Pedro vai lá na casa, bate na porta. Alguém falou: vai atender, vai ver, vai a menina, uma empregada, uma serva, chamada Rod, né, que recebe o seu nome, mesmo, você está empregado, doméstica, recebe um nome. E ela ficou tão alegre a reconhecer a voz de Pedro, que chega a ser uma coisa engraçada. Ela ouviu a voz de Pedro e não abriu a porta, deixou a voz de Pedro batendo lá e voltou. Ela, pelo menos, era alguém ali, parece que era só ela que estava realmente eufórica, encantada, admirada com o que estava acontecendo. Ela volta e diz: olha, quem está batendo ali é Pedro. E o que eles dizem para ela? Glória a Deus, aleluia, Deus atendeu a nossa oração. Eu tinha certeza, eu já sabia. Foi isso? Está maluco? Está doido? Mas é Pedro, ela continuou insistindo. E aí disse a senhora: então deve ser o seu ônibus. E aqui cabe uma explicação. No período intertestamentário, Malaquias, Batista, chamado de período segundo tempo, eu vejo isso aqui é então, nesse período que é chamado de silêncio de Deus, nas Bíblias mais antigas tinham 4 páginas em branco, né, questão dos 4 anos de silêncio. Os judeus eram muito ênfase na questão dos anjos. Já tinha a voz profética, a questão dos anjos. E desenvolveu-se uma supervisão do anjo da guarda. O pessoal fala até hoje, né? O anjo da guarda. E segundo eles, até parecia com a pessoa. Então, eles preferiram acreditar na supervisão. Não é que isso fosse verdade, é uma superstição, a Bíblia não falava sobre isso, mas os servos de Deus, eles são homens também, né? Estavam ainda em meio àquelas raízes antigas que eles tinham. E olha só, eles preferem acreditar numa superstição do que acreditar no motivo pelo qual eles estavam orando. Não anjo dele. A Bíblia vai dizer: não, eles querem dizer que é do espírito dele. Ou seja, que Pedro tinha morrido e agora o Espírito de Pedro veio para assombrar. Eles acreditam em tudo, nas coisas menos prováveis, mas não acreditam que é o apóstolo Pedro que foi lá batendo na porta. E eles falam que era o anjo, era o Espírito. E aí daí pode brincar, né, que a cena parece cômica mesmo, né, que eu posso ter esquecido de abrir a porta. Eles falam: não, é o Espírito dele, alguém lá, né, e bateu assim e falou assim: olha, o teu Espírito continua batendo lá. Está batendo lá. Quando eles abrem a porta, ele vê que é Pedro, eles se alegram, eles se regozijam, eles ficam alvoroçados. E aí o apóstolo Pedro faz sinal para que eles se calem e conta tudo o que aconteceu e diz: vai e avisem a Tiago e aos irmãos. Aí você não entendi nada agora. Tiago não tinha morrido? Ao fio da espada, no começo? Porque era o outro Tiago. O Tiago que morreu era o Tiago apóstolo. Esse Tiago aqui é o Tiago irmão de Jesus, alguns preferem chamar de meio irmão de Jesus, que quando Jesus estava vivo não cria nele, mas que teve uma revelação de Jesus, segundo o texto de Coríntios, Paulo de Coríntios, e agora era um dos líderes da igreja. Na verdade, ele é apresentado aqui, na surgia a figura dele, depois a confirmar, inclusive em Atos 15, como o líder da igreja de Jerusalém. Então, parece que o verdadeiro líder da igreja de Jerusalém é Tiago, vai com os irmãos. E ele vai para outro lugar. O
texto, Lucas sabia, com certeza, para onde ele foi. Só que não importa, não interessa, ele cumpriu a missão dele, foi para algum lugar. Bem, e aí, o que Herodes faz? Isso era lei na época. Se um preso fugisse, é por isso que depois a gente vai ver o carcereiro de Filipos, em Atos 16, se o preso foge, o guarda, o soldado, recebe a pena do preso. Se a pena do preso era chicotada, ele toma chicotada. Se a pena do preso era morte, morre. Então, depois de fazer um inquérito justo, né? Porque eram inocentes, os sentinelas, mas Herodes não acredita nisso, né? Que o anjo veio e construiu. Ele vai em justiça às sentinelas. Entendo que ele mata as sentinelas. Não sei se ele matou as 16 ou as 4 que estavam naquele horário ali, mas o fato é que ele mata as sentinelas e vai para Cesareia, vai para o seu governo. Né? E aí, uma coisa, um histórico aqui, né, tem um problema com o governante Tiro, Sidon, eles estavam brigados com o rei, mas eles dependiam do rei, do suprimento do rei. Herodes podia atrapalhar a vida dele. Eles subornam, né, Blastos, que a gente não sabe lá, subornam não está aqui, eles conseguem um favor de Blastos, não sei como, e conseguem aliança com o rei para resolver isso. E em data marcada, Herodes aparece com seu traje real. Alguns dizem que haviam fios de prata ou de ouro que reluziam ao sol. Então a multidão, quando vê Herodes, quando ouve o seu discurso, quando vê, talvez brilhantes, e ouve o seu discurso, eles dizem: é a voz de um Deus, é um Deus e não um homem. Se você lembrar, como isso aconteceu com Paulo e Silas, que eles curam o paralítico e as pessoas falam que eles são Júpiter, Saturno, Júpiter, sei que eu ajudo, esqueci o nome dos deuses aqui. Baixaram entre nós, desceram entre nós. E aí o sacerdote, que um desses deuses estava à frente da cidade, vem já com touros, com grinaldas para oferecer para ele, aos deuses ali. E o que eles fazem, apóstolo? Eles vendo aqueles raios de suas vestes e pulam no meio do povo. Não, que nós somos homens igual a vocês. E com muita instância, muita insistência, eles conseguem convencer o contrário. E não recebe a glória. Nunca receba a glória que é de Deus. Só lhe deu glória, é um princípio da reforma. Por isso, por ele ter recebido essa glória como Deus, ele é morto, ele cai morto, comido por vermes. Não importa o trono, não importa o traje real, a pompa com que ele esteja, ele é comido por vermes. Veja bem, o registro de Lucas não diz que ele foi morto porque matou Tiago, nem que foi morto porque perseguia a igreja, mas que ele foi morto porque não deu glória a Deus. Mas com certeza a igreja, os crentes ali que foram perseguidos, aqueles que viram o martírio de Tiago, deram glória a Deus por isso e associaram uma coisa a outra, associaram uma coisa a outra. E os irmãos Barnabé e Paulo, que carregam consigo João Marcos, que vão agora partir da missão dos gentios, eles saem dali mais fortalecidos. Olha como o texto começa e como o texto termina. O texto começa com Herodes imbatível, com Herodes soberano, com Herodes rei, uma igreja perseguida, sofredora, impotente. E o texto acaba com Herodes comido de vermes. Deus é o Deus que transforma a situação. E aqui nesse texto,
em 6 partes por CH Turner, Atos 6, perdão, Atos 12, 24, vai dizer: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Herodes prende para maltratar, Herodes persegue, Herodes põe 16 guardas tomando conta, Herodes quer agradar o povo judeu, a igreja está em oração, Deus intervém, apesar das lutas, das dificuldades. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Um relatório de multiplicação. Assim que acontece. A palavra de Deus cresce e se multiplica. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Semana que vem a gente dá continuidade no capítulo de 13.